Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje falaremos sobre como era a vida de Napoleão Bonaparte na ilha de Santa Helena. Deem like, se inscreva e acione o sininho para mais vídeos como esse. Vídeos novos todos os sábados às 15 horas. Se você tem alguma sugestão de conteúdo, escreva aqui embaixo nos comentários que falaremos sobre o assunto assim que possível. Napoleão Bonaparte foi um líder político e militar francês que nasceu em 1769 na ilha da Córcega. Ele se destacou na Revolução Francesa e se tornou primeiro cônsul da França em 1799. Em 1804, ele se proclamou imperador da França e iniciou uma série de guerras pela Europa, conhecidas como Guerras Napoleônicas. Ele expandiu seu império por grande parte do continente, mas enfrentou resistência de países como Grã-Bretanha, Rússia e Prússia. Em 1812, ele invadiu a Rússia com um grande exército, mas foi obrigado a recuar após sofrer pesadas perdas. Em 1814, ele foi forçado a abdicar do trono e foi exilado na ilha de Elba, na Itália. Em 1815, ele escapou de Elba e retornou à França, onde foi recebido com entusiasmo pelo povo. Ele tentou reconquistar o poder, mas foi derrotado na Batalha de Waterloo, pelas forças britânicas e prussianas, e foi exilado novamente, desta vez na ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul. Ele morreu em 1821, aos 51 anos, devido a uma doença no estômago. No dia 15 de junho de 1815, Napoleão Bonaparte foi levado à presença dos almirantes ingleses. Todavia, no dia 31 do mesmo mês, foi decidida sua deportação para Santa Helena. Napoleão seguira para um exílio administrado pelos ingleses, sem nenhuma possibilidade de retorno aos trâmites políticos. O navio que o conduziu até a referida ilha chamava-se Northumberland e partiu no dia 7 de agosto e lá aportou em 15 de outubro. O primeiro oficial encarregado da vigilância de Napoleão foi o almirante Cockburn, que, no ano seguinte, foi substituído por Hudson Love. A ilha era constantemente vigiada por 4 navios de guerra, que tinham a função de monitorar toda a costa para impedir qualquer tentativa de invasão ou fuga. Com apenas 122 km², Santa Helena, descoberta em 1502 pelo navegante português João de Nova Castela, é de origem vulcânica, o que explica mas não justifica o fato de um pedaço tão pequeno de terra ter brotado no meio do oceano. Graças a essa característica geológica, de longe o viajante enxerga suas enormes muralhas de basalto avermelhadas, com 300 metros de altura, que acentuam ainda mais a ideia de uma ilha-prisão. Por uma bizarra coincidência, seu primeiro habitante, o português Fernando Lopes, chegou à ilha em exílio voluntário. A vigilância de Napoleão foi confiada ao almirante Cockburn e ao governador Wilkes, que seria substituído em 1816 pelo terrível Hudson Love. 3.000 soldados formavam a tropa. Um círculo de 8 quilômetros de diâmetro foi traçado em torno de Longwood. Nas colinas ao redor, havia sentinelas. Em torno da ilha, 4 navios de guerra se revezavam a fim de impedir qualquer desembarque ou toda tentativa de fuga. A monotonia do tempo e do clima criava uma mediocridade de existência. Um ambiente de morosidade se instalava apesar dos esforços de Napoleão para diversificar as jornadas. Mudava os horários das refeições, dos passeios e do descanso. Napoleão passou seus últimos anos de vida realizando diversas atividades para ocupar seu tempo e sua mente. Ele lia livros sobre história, política, religião e ciência, e escrevia suas memórias e cartas. Ele também estudava línguas estrangeiras, como inglês e russo, e se interessava por temas como geografia, botânica e astronomia. Napoleão gostava de cuidar do jardim da casa onde morava, plantando flores e árvores frutíferas. Ele também praticava caça, principalmente de cabras selvagens que habitavam a ilha. Ele viveu seus últimos anos em condições difíceis e isoladas. Ele mantinha relações respeitosas e cordiais com seus companheiros de exílio, que eram poucos e leais, mas sem muita proximidade. Ele também buscava estabelecer boas relações com os habitantes da ilha, que eram em sua maioria descendentes de ingleses, holandeses e escravos africanos.
Napoleão demonstrava interesse pela cultura e pela história da ilha, e chegou a aprender algumas palavras em inglês e em crioulo, que era o idioma local. Ele também recebia visitas de alguns estrangeiros que vinham admirar sua personalidade histórica. No entanto, Napoleão sofria com a falta de liberdade, a vigilância constante dos ingleses, as condições precárias de sua residência e a deterioração de sua saúde. Napoleão passou os últimos 6 anos de sua vida confinado nesse local remoto, sob a vigilância dos britânicos. No entanto, ele não desistiu de seus planos de escapar da ilha ou de voltar ao poder na Europa. Ele se comunicava com seus aliados e tentava influenciar a opinião pública por meio de cartas, mensageiros e agentes secretos. Um dos planos que Napoleão tinha para escapar de Santa Helena era alegar que o clima o estava enfraquecendo fatalmente e usar a autoridade médica do Dr. O'Meara, seu médico pessoal, como respaldo. Ele esperava que os britânicos o transferissem para um lugar mais saudável, onde ele poderia ter mais chances de fugir ou de receber ajuda externa. Esse plano foi frustrado pela demissão do Dr. O'Meara, que havia acusado o governador britânico de Santa Helena, Sir Hudson Love, de tentar abreviar a vida de Napoleão. Outro plano que Napoleão tinha para escapar de Santa Helena era contar com a ajuda de seus partidários na França e na Europa, que formavam uma rede secreta chamada La Fédération. Essa organização conspirava para libertar Napoleão e restaurar seu império. Eles enviavam mensageiros e agentes para Santa Helena, disfarçados de marinheiros, comerciantes ou viajantes. Eles também tentavam subornar ou corromper os guardas e os oficiais britânicos na ilha. Um dos agentes mais famosos foi o conde Joseph Léon Fouché, que chegou a Santa Helena em 1817 e se tornou amigo íntimo de Napoleão. Napoleão também tentava influenciar a opinião pública por meio de suas cartas, que eram publicadas na imprensa europeia. Ele se apresentava como um mártir da liberdade e da justiça, vítima da tirania e da inveja dos britânicos. Ele denunciava as condições precárias e humilhantes em que vivia na ilha, as restrições à sua correspondência e às suas visitas, e as ofensas e provocações do governador Love. Ele também reivindicava seus direitos como soberano legítimo da França e como chefe da família Bonaparte. Ele esperava despertar a simpatia e a admiração do povo francês e dos outros povos europeus, que haviam se beneficiado de suas reformas e de seu Código Civil. De modo geral, as cartas de Napoleão provocaram reações diversas na opinião pública europeia. Alguns admiravam sua genialidade militar, sua ambição política, sua eloquência literária ou sua paixão romântica. Outros odiavam sua tirania, sua arrogância, sua crueldade ou sua traição. Alguns o consideravam um herói, um mártir, um reformador ou um libertador. Outros o consideravam um vilão, um usurpador, um déspota ou um invasor. As cartas de Napoleão contribuíram para criar uma imagem complexa e contraditória desse personagem histórico, que ainda hoje é objeto de estudo e de debate. No dia 5 de maio de 1821, a morte de Napoleão Bonaparte representou uma derrota para os vários partícipes da Revolução e um grande alívio para as forças absolutistas da Europa. Contudo, pela força de seu papel histórico, a morte do militar esteve e ainda está cercada por mistérios e polêmicas. Napoleão foi um dos líderes mais influentes da história, que marcou seu tempo com conquistas militares, reformas políticas e sociais, e uma ambição sem limites. Ele expandiu o Império Francês por quase toda a Europa, derrotando as principais potências da época, como a Áustria, a Prússia e a Rússia. Ele também promoveu mudanças profundas na administração, na legislação, na educação e na economia da França, inspirado pelos ideais da Revolução Francesa. No entanto, ele também cometeu erros graves, como invadir a Rússia no inverno de 1812, enfrentando um clima hostil e uma resistência feroz, que resultou na perda de mais de 500.000 de soldados. Ele também desrespeitou os direitos dos povos subjugados, impondo-lhes tributos, recrutamentos e bloqueios comerciais, que geraram revoltas e alianças contra ele. Ele também se envolveu em guerras constantes que esgotaram os recursos da França e enfraqueceram o seu poder. O seu exílio na ilha de Santa Helena, após a derrota em Waterloo em 1815, foi um símbolo do seu fracasso e do fim de uma era.
Mas o seu legado permanece vivo na memória coletiva, na cultura e na arte, como mostram as imagens do seu túmulo em Paris, no Hotel des Invalides, onde repousam os seus restos mortais desde 1840, e dos monumentos em sua homenagem, como o Arco do Triunfo e a Coluna Vendôme. No próximo vídeo continuaremos a nossa viagem rumo aos conflitos do século XX com as principais guerras do século XIX. Se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificações. Vídeos novos todos os sábados às 15 horas de Brasília. Se você tem alguma sugestão de vídeo, escreva aqui nos comentários que veremos e falaremos sobre o assunto assim que possível.